Declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Cumprimento os ilustres conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, Marco Aurélio Bertaioli. Cumprimento a doutora Patrícia Werner, da Procuradoria da Fazenda, e a doutora Renata Sestari, do Ministério Público de Contas, a quem inicialmente solicito para eventual interesse prévio em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. Ok. Antes de iniciar a sessão, o doutor Germano, nosso secretário-diretor-geral, relacionará as defesas orais. Boa tarde a todos. Eminente presidente, conselheiro Antônio Rocco Cittadini, senhores conselheiros Dr. Dimas Ramalho, Dr. Marco Aurélio Bertaioli, eminentes procuradores do Ministério Público de Contas e da Fazenda Estadual, doutora Renata, doutora Patrícia, anuncio as sustentações orais deferidas para a sessão de hoje, nenhuma delas na sessão estadual. Na área municipal, no item 36 de relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, Dr. Diego Rafael Esteves Vasconcelos ocupará a tribuna deste plenário para defender os interesses da Prefeitura Municipal de Tupã. Já no item 89, sob relatoria do eminente conselheiro Dimas Ramalho, a Prefeitura Municipal de Monte Alto, a Prefeita Municipal de Monte Alto, só um minutinho aqui, senhora Maria Helena Aguiar, estará realizando sustentação oral remotamente via plataforma Teams na defesa de seus próprios interesses. E ainda em processo de relatoria do eminente conselheiro Dimas Ramalho, no item 90, o município de Uru será representado pelo advogado Eduardo Penariol. Também por videoconferência, por fim, cumprir registrar o indeferimento nos termos do parágrafo 1º do artigo 109 do nosso regimento interno, de pedido formulado pelo advogado Renato Donato, no item 91 de relatoria do Dr. Dimas, porque já realizada a sustentação oral na sessão de 19 de março deste ano. Estão anunciadas as sustentações orais, senhor presidente. Ok. Então, iniciamos a nossa ordem do dia. Não há sustentação presencial nos estaduais. Relato o item 1 da pauta. Sabesp contra o VAP. Trata-se de uma licitação internacional para serviço de engenharia. Não há irregularidades apontadas. Os órgãos da Casa falaram, inclusive MPC, pela regularidade, encaminhei relatório e voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 2 e 3, a Assembleia Legislativa de São Paulo e Enal Projetos de Comércio, é um termo aditivo a um contrato já de regular, apenas algumas recomendações encaminhadas. Eu voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Item 4, Secretaria da Saúde, Associação Casa Fonte da Vida, Hospital São Francisco. É um terceiro setor, convênio, rede hospitalar de referência, há ausência de falhas, eu voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 5 e 6, eu relato em conjunto, é a prestação de contas 2017 e 2018, da Secretaria da Saúde e da Associação Paulista de Medicina. A ausência de prestação de contas é irregularidade gravíssima, apontada nos relatórios. Eu voto pela irregularidade com a restituição dos valores apontados. Em discussão, votação, aprovado. 7. Secretaria da Saúde e Santa Casa da Misericórdia de Santo Amaro, repasse para o terceiro setor, convênio, falhas que podem ser relevadas, apenas algumas recomendações. Eu encaminhei o relatório e meu voto é pela regularidade da prestação de contas com as recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Agora o conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, senhor conselheiro Bertaioli, senhoras procuradoras de contas e da Fazenda do Estado, senhor diretor do STG, senhores advogados, aqueles que nos acompanham.
É um termo de aditamento ao contrato firmado entre a Fundação Butantan e a empresa Ecotec, no valor de R$ 5.280.000, para a prestação de serviço de impressão corporativa, incluindo mão de obra. Não há qualquer registro de ocorrência por parte da fiscalização. O Ministério de Contas, regimentalmente, assim como a Fazenda do Estado. Preliminarmente, o registro de contrato de termos aditivos foram julgados regulares já por esse tribunal. A instrução confirma a boa ordem da matéria e do aditivo analisado. Voto pela regularidade do termo de aditamento de exame, presidente. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. Conselheiro Bertaioli tem a palavra, os itens 9 a 22. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, conselheiro Dimas, nosso Ministério Público de Contas, através da doutora Renata, nossa procuradora, doutora Patrícia, doutor Germano, e toda a casa e aqueles que acompanham a essa nossa sessão. Os itens 9 a 16, senhor presidente, eu relato em conjunto. Trata-se da concorrência pública tipo técnica e preço, do contrato, termos aditivos e execução contratual decorrentes do ajuste firmado entre a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional, e escritórios de advocacia, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica. Apenas os ajustes relativos aos lotes 1 e 3 enquadram-se nos critérios de seletividade desta Corte, em conjunto com os respectivos termos aditivos firmados para alterar as condições econômico-financeiras e com as correspondentes execuções contratuais. Os feitos constaram da pauta do último dia 25 de julho e, após a sustentação oral da defesa, retornaram a este gabinete para estudos. Na instrução, a 6ª-DF e a PFE se manifestaram pela regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas obteve vista regimental e a SDG opinou pela irregularidade da matéria. A regularidade da concorrência, senhor presidente, conselheiro Dimas, esbarra em um problema: a falta de amparo legal, aliada à ausência de prova nos autos de que a opção pelo parcelamento em lotes, sem possibilidade de adjudicação de 2 ou mais lotes pela mesma empresa, tem assegurado a seleção da proposta mais vantajosa à administração. A esse respeito, constata-se que a exclusão da disputa de licitantes melhor qualificadas e que apresentaram um menor preço em razão do direito de preferência concedido às participantes fez incorrer a CDHU em maiores gastos que o necessário. Nesse sentido, é possível notar que, mediante a aplicação do aludido critério de adjudicação singular, as contratações geradas pela concorrência resultaram em um substancial aumento de preços na ordem de R$ 6.408.148, valores da época. Não se desconhece a existência de precedentes em que, diante de caso concreto, exigência editalícia análoga não foi considerada irregular. Mesmo a partir desse exemplo, extrai-se que restrição dos lotes por licitante é uma medida excepcional e admissível apenas quando caracterizada sua excepcionalidade. Nenhuma dessas condicionantes se manifesta neste caso. Via de consequência, com relação aos termos aditivos, em que pese não haver apontamentos a comprometê-los, mas por serem posteriores a dependentes, são sujeitos à aplicação da acessoriedade. Por derradeiro, no que toca à execução do lote 3, laudos da fiscalização atestam, depois de 5 visitas em loco e uma análise documental, a regular prestação dos serviços, sem registro de descumprimento de cláusulas contratuais, conjuntura a avalizar a emissão do termo de encerramento e liquidação das obrigações. Nessas particulares condições, senhores conselheiros, senhor presidente Roque, voto pela irregularidade da concorrência pública, dos contratos, dos respectivos termos aditivos e pelo conhecimento da execução do contrato referente ao lote 3 e do respectivo termo de encerramento e liquidação das obrigações. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. O item 17 trata-se de um termo aditivo relativo ao contrato firmado entre a Secretaria de Planejamento e a Prodesp, assinado para promover o ajuste equivalente a 0,79% do valor inicial do contrato. A instrução unânime é favorável à aprovação do aditivo.
Esse é o voto, senhor presidente, pela regularidade do primeiro termo aditivo. Em discussão, votação, aprovado. O item 18, acompanhamento da execução contratual relativo ao convênio celebrado entre a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, e a Solere H2D, Energia Limitada. Na instrução, a fiscalização opinou pela regularidade, assim como a PFE, Ministério Público Vista Regimental. Acompanhando os relatórios expedidos pela fiscalização, o voto é pelo conhecimento da execução contratual. Em discussão, votação, aprovado. Item 19. Exame e julgamento do acompanhamento da execução relativo ao contrato celebrado entre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI, e o consórcio Gerivá, com vistas à prestação de serviços de desassoreamento do canal Pinheiros Superior, lote 1. Na instrução, a fiscalização apontou irregularidades. A PFE, por sua vez, pugnou pela regularidade. O Ministério Vista Regimental. Entendo que esta matéria comporta o juízo de irregularidade, conquanto chancelados a licitação e os respectivos ajustes à luz do duplo grau de jurisdição, denota-se que o acompanhamento da execução, principalmente relativo ao lote 2, também analisado naquela oportunidade, prosseguiu em juízo de desconformidade. Daí, havendo cenário idêntico àquele respeitado ao lote 2, já declarado irregular por esta corte, rigor o reconhecimento da irregularidade também neste caso, principalmente porque as informações trazidas pela origem apenas confirmam a produtividade aquém da meta acordada entre as partes. Pelo exposto, acompanhando o relatório expedido pela fiscalização, voto pela irregularidade da execução relativa ao lote 1 do contrato celebrado entre a EMAI e o consórcio Gerivá. Em discussão, votação, aprovado. Item 20, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas relativas ao exercício de 2019, decorrente do contrato firmado entre a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços da Saúde e a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Na instrução, a fiscalização fez alguns apontamentos. A ATJ e o Ministério Público de Contas são pela regularidade parcial, a PFE pela regularidade. Ante as razões elencadas no voto, filia-me ao parecer da PFE e voto pela regularidade, com recomendações da comprovação dos gastos no importe de 12.321, referente à verba repassada pela Secretaria à Universidade de Campinas no exercício de 2019, com a reflexa quitação dos responsáveis. Deixo, contudo, de conferir a quitação a importância de 949.188, eis que a certificação quanto ao emprego desta verba constitui um exame apartado nos autos do TC, ora apontado, referente à prestação de contas de 2020, e sem prejuízo às recomendações constantes no voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 21, senhor presidente. Prestação de contas do ano de 2017 do convênio celebrado entre a Secretaria de Energia e Mineração e a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Na instrução, a fiscalização é pela irregularidade. ATJ, PFE e Ministério Público de Contas pela regularidade. Assim é o voto. E na esteira dos pareceres favoráveis, voto pela regularidade da prestação de contas com a reflexa quitação aos responsáveis. Em discussão, votação, aprovado. Já o item 22 trata-se de embargos de declaração opostos pela Coordenadoria de Gestão de Serviços de Saúde e a FAMESP, Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, em face do acórdão que julgou parcialmente regular a prestação de contas de 2018 e determinou a restituição de R$ 195.206,93. Na instrução, a Procuradoria da Fazenda manifesta-se pelo acolhimento dos embargos. Senhor presidente, preliminarmente, eu conheço dos embargos. Conhecido. E no mérito, o voto é pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela Coordenadoria de Saúde, para, diante de um erro material, reformar a redação da parte dispositiva do voto relator nos termos detalhados no corpo deste voto, mantendo-se, contudo, inalteradas as recomendações azaradas. Em discussão, votação, aprovado.
encerrada a nossa sessão estadual, com os cumprimentos à doutora Patrícia Werner da Procuradoria, passamos à sessão municipal. O primeiro item da sessão municipal, a sustentação oral presencial, é no item 36. Doutor Diego Vasconcelos, peço que tome assento ao posto. O item 36, cumprimento do doutor Diego, trata-se das contas de 2022 de Tupã. Contas anuais, a questão aqui discutiu-se os índices obrigatórios de gasto de ensino, magistério pessoal e saúde. Houve apenas recomendação. Eu quero dizer ao doutor Diego, não quero deixar muito preocupado, porque todos os índices foram favoráveis e a conclusão da Casa e do meu voto e também do Ministério Público é pela emissão do parecer favorável. Mas nós ouvimos do doutor Diego, que é sempre uma presença marcante na nossa tribuna. Conselheiro Dr. Dimas Ramalho, ilustre secretário diretor-geral, ilustre representante do Ministério Público de Contas, boa tarde a todos. Na verdade, a manifestação da defesa, Excelência, decorre da manifestação do Ministério Público de Contas, o qual opinava pela emissão de parecer desfavorável. Mas, tendo em vista o adiantado do voto pelo eminente relator, só gostaria de destacar que, diverso do consignado no parecer do Ministério Público de Contas, Tupã, ele progrediu na nota geral do IGM, passando de C para C+, e nos indicadores que foram objetos de apontamento, a exemplo, na educação, o município progrediu da nota C para C+, e na saúde houve uma progressão de C+ para B. Eram essas considerações que eu gostaria de destacar, aguardando a emissão de parecer favorável. Ok. Conforme adiantei o voto pela emissão do parecer favorável de Tupã, acolho as manifestações do doutor Diego e este é o meu voto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Aprovado, doutor Diego. Volto o senhor lá para Marília, mas vai com calma. Não sei se volta hoje, amanhã deve ter defesa também, não? Amanhã não, então volta hoje. Ok. E continuo a relatar os processos a meu cargo. O item 23 e 24, Itapecerica da Serra, aqui trata-se de prestação de coleta de lixo. Houve uma dispensa de licitação, situação emergencial, falta de planejamento, inadequado para a administração. Eu encaminhei o relatório, que é bastante grande, e vou, ao final, acompanhando a manifestação da Casa por votação desfavorável. Em discussão, votação aprovável. Aprovado. 25 e 26, Itaquaquecetuba. Aqui trata-se de uma dispensa de licitação e houve divergência na Casa. Eu vou acompanhar favoravelmente porque tivemos 6 empresas que apresentaram preços, o que justifica a escolha pelo preço. E em seguida, esse município acabou fazendo uma PPP, e era para isso, foi por esse o motivo que ele disse ter dispensado. O meu voto é pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 27, registro, Prefeitura de Registro e Associação Maternidade e Infância de Registro. Aqui é uma prestação de serviço do terceiro setor e onde aparece um número significativo de irregularidade que está relacionado no meu voto, que é pela irregularidade, condenando a entidade à restituição dos valores apontados no voto. Em discussão, votação, aprovada. Agora, 28 a 31 são municípios de Campos Novos Paulista, Tarumã, Florina e São Caetano.
Aqui houve apenas o Ministério Público ficou em posição divergente, eu voto acompanhando pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. O item 32 eu retiro de pauta. O prefeito está fazendo uma cirurgia em Curitiba. Podia ter ido para o hospital lá de Pariqueraçu, que é mais perto de Cajati do que Curitiba, mas ele preferiu Curitiba, que também é perto lá, não é longe, não. Item 33, então eu retiro 32 e relato 33. É o município de Espírito Santo do Turvo. As contas anuais da prefeitura, algumas regularidades, algumas outras são recomendações. Eu encaminhei o relatório na íntegra e o voto também pela aprovação das contas em exame. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 34. Estrela do Norte. Aqui houve um problema, não se aplicou na saúde. E aí está complicado. Resultado insatisfatório do IGM. Eu acompanho os órgãos da casa, porque aqui nem se apresentou a defesa, nem a justificativa foi trazida para o problema. Então, o parecer é desfavorável. Já que nem se defendeu, além de ter irregularidade, não se defendeu, o que eu vou fazer? Eu não sou advogado deles. Então, eu voto desfavoravelmente. Em discussão, votação, aprovado. 35. Santa Lúcia, contas anuais. Aqui apenas temos recomendações, os problemas não são tão grandes, apenas recomendações. A casa fala pela aprovação, meu voto é também parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. 36 já foi, né? Agora vamos ao 37. Prefeitura de São José do Barreiro e serviço de transporte de escolar. Ausência de fundamentação, falhas bastante espalhadas. A casa examinou e eu coloquei todos os índices, os apontados, e pelo negativa de provimento do presente recurso. Esse também é meu voto. Indeferido. Em discussão, votação, aprovado. 38 e 39, Prefeitura de Salto. E aqui trata-se de recurso ordinário, engenharia, serviço de engenharia, há um fracionamento, o voto original não foi bem atacado, quer dizer, foi atacado, mas não trazendo resultado. E eu vou acompanhar a casa. Em preliminar eu conheço e no mérito eu nego o provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. 40, Prefeitura de Ubatuba e Prescom Informática e Assessoria. Aqui trata-se de um pregão presencial, um sistema municipal de software, fragilidade na pesquisa e inadequação do sistema fornecido pela contratada. Aí não há o que salve a boa vontade desse conselheiro, porque não deu certo o apresentado. Então, eu a conheço e não dou provimento. Em discussão, deixa eu ver. Não provimento. Agora, 41 e 42. Prefeitura de Valinhos, objetivando prestação de serviços médicos. Aqui são dois recursos. SDG é pelo conhecimento de um e pelo não provimento do outro. Eu encaminhei o relatório a Vossas Excelências e a minha decisão eu conheço em preliminar, um deles, que é o da Prefeitura, e voto pelo provimento do recurso da prefeita, mas o outro não. Então, é este, provimento do recurso interposto pela senhora prefeita. Em discussão,
Votação aprovado. Agora chegou a hora do conselheiro Dimas Ramalho. Item 43, termo aditivo e contrato firmado entre a Prefeitura de Barueri e a empresa Credicar Locadora de Veículos. A fiscalização gestou ocorrência do Ministério Público de Contas regimentalmente, foi feita citação oral. De início, quanto à prova de autorização prévia da autoridade competente, a falha apontada é de natureza formal, tendo em vista que o signatário do termo aditivo e análise é o próprio secretário da pasta requisitante, que possui poderes para autorizar e formalizar ajustes. Entretanto, a origem não demonstrou o caráter excepcional que justificasse a prorrogação no contrato, mas 6 meses além do limite, contrariando o artigo 57, parágrafo 4º da Lei Federal 8.666/93. Diante disso, do que mais consta do meu voto, eu voto pela irregularidade do 11º termo de detalhamento do contrato CNJ número 391/2022. É o voto, presidente. Em discussão, votação aprovado. 44, retiro com reclusão automática. Ok. Agora, 45 a 60. Ok. Convênio entre o Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga e a Irmandade Santa Casa e Misericórdia de Ibitinga, no valor de R$ 29.420.635,20. Também temos aditivos de rescisão. A fiscalização registra algumas ocorrências. Seria técnica jurídica para irregularidade, observe de quanto para irregularidade, o relatório passa ao voto. Quanto ao convênio, observe que o plano de trabalho apresentado não contém demonstrativo de custos detalhados para a estipulação de método de orçamento. A entidade conveniente, em suas justificativas, encaminhou o quadro denominado plano de aplicação, em que apresenta as despesas de recursos humanos, medicamento, material médico e hospitalar e serviços médicos a serem realizados, mas de maneira genérica, sem o devido detalhamento de cada uma das suas categorias mencionadas. No entanto, considero que essa ocorrência não pode comprometer o ajuste nesse caso, tendo em vista que o convênio em análise foi firmado em janeiro de 2020 e o estabelecimento do precedente que trata a exigência da Corte de Contas, o detalhamento do custo unitário, foi no dia 30 de 6 de 2021, um ano e meio depois do ajuste. Assim, determina que as partes realizem o devido detalhamento dos custos unitários e ajustes futuros, nos termos estabelecidos por essa Corte. Quanto aos termos aditivos, as justificativas apresentadas são suficientes. Diante do exposto, voto pela regularidade do convênio, termos aditivos examinados e, com esse, o termo de rescisão. Em discussão, votação aprovado. Temos aditivos ao contrato, a Prefeitura Santana do Parnaíba, a empresa Lecard, administradora de cartões. Também acompanhamento da execução contratual, termo de encerramento. A fiscalização não registrou qualquer ocorrência. O Ministério Público teve eficiência regimental, foram apresentados memoriais. Primeiramente, esse que pregou recebeu o contrato foram julgados irregulares pela Corte de Contas. Assim, embora a fiscalização não tenha apontado ocorrência nos aditivos hora exame, aplico aqui o princípio da seriedade em razão da regularidade da matéria principal. Diante do exposto, voto pela regularidade do termo de aditivo e exame, bem como com essa execução contratual e termo de encerramento do contrato. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 66 a 70. Pregão eletrônico, contrato, Prefeitura de Jacupiranga, empresa Bravos Transportes. Também aditamentos. A fiscalização registrou ocorrências no contrato e no 3º e 4º termo aditivo. Ministério de Contas, pela irregularidade, relatório, passo ao voto. Observe que não foi apresentada a planilha que demonstrasse o custo efetivo de informação do valor pago por quilômetro rodado, de maneira a não ser comprovada a compatibilidade do valor contratado com os preços praticados no mercado. Ficou comprometida, assim, a transparência dos custos estimados, por não existir sequer a previsão percentual de BDI a ser utilizado. Por exemplo, não dá para saber quanto foi gasto de combustível, investimento, manutenção, dentre outros. Também houve previsão de transporte escolar em zona urbana e distritos rurais, de forma concomitante, aglutinação que pode ter afetado a competitividade. Verifico ainda que, por ter exigido a apresentação de, no mínimo, um atestado de capacidade técnica operacional, sem divisão percentual, isso contraria a súmula 24 desse tribunal. Por fim, recomendo a origem que atribua a elaboração de parecer jurídico ao membro de quadro efetivo. Os termos aditivos estão comprometidos pela seriedade. Por todo exposto, voto pela irregularidade do pregão eletrônico 221, do contrato 1421 e dos termos de aditamento examinados. São os votos, presidente. Em discussão, votação aprovado.
Acompanhando a execução de contrato firmado pela Prefeitura de Biúna, empresa MCJ Ferrara Empreendimentos. A fiscalização registra uma série de ocorrências, o Ministério do Controle Regimentalmente e o relatório. Preliminarmente, registra que a concorrência do contrato e sistema de endividamento subsequente já foram julgados irregulares por esse tribunal. Destaco de início o cronograma físico-financeiro aprovado na assinatura do último termo aditivo restou também descumprido, alegando a origem de dificuldade na liberação das medições junto à Caixa Econômica Federal, sem, contudo, comprovar essa circunstância documentalmente. Ressalto que isso pode ocorrer, mas o gestor tem que colocar no processo os dados, informando e a prova que aconteceu isso. Ao término da vigência do ajuste, a obra não foi concluída. A execução do objeto referente aos lotes 2 e 3 correspondia a 69,26 e 44,58, respectivamente. Não foi juntado aos autos termo de rescisão contratual. Em virtude das irregularidades verificadas, devem ser aplicadas sanções pecuniárias a todos os responsáveis e à empresa contratada. No caso, o responsável por parte da administração, porque não adotaram medidas pertinentes para que a execução contratual chegasse a bom termo. Sendo que, mesmo após 2 termos aditivos que prorrogaram mais de 18 meses, a obra não foi finalizada. Veja, depois de 18 meses ainda não foi finalizada a obra. E a empresa, por sua vez, descumpriu suas obrigações contratuais, quanto à aderência da execução do cronograma físico-financeiro previsto na lei federal, fato que contribuiu para a não conclusão da obra. Por todo disposto, voto pela irregularidade da execução do contrato, 46,21. Aplico multa aos responsáveis, 200 UFESPs cada um, o senhor Paulo Kenji Sasaki, que homologou o certame, assinou o contrato, o senhor Kelvin Cristian Rodrigues Alves, também assinou o contrato, bem como 400 UFESPs da empresa MCJ Ferraro, considerando a atuação de cada um nos atos tidos como irregulares. Também, considerando as ocorrências mencionadas no voto, remeto cópia da decisão do Ministério Público do Estado de São Paulo para a ciência das irregularidades verificadas e providências, se houver, da sua alçada. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. Acompanhando a execução do contrato da empresa Vértice Edificações com a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Fiscalização não existe ocorrência, o Ministério do Controle Regimentalmente e o relatório. Preliminarmente, existe que a ocorrência do contrato já foram julgados irregulares por esse tribunal. Em visita realizada em 2 do quadro 24, verificou-se que a obra está concluída, sendo emitidos os termos de recebimento provisório definitivo. Atesta ainda a instrução que o objeto foi cumprido pela contratada nos termos descritos. Por todo exposto, voto pelo conhecimento da execução do contrato número 1122. Em discussão, votação, aprovado. Itens 73 e 74, temos aditivos ao contrato da Prefeitura de São José do Rio Preto e Cisco Brasil Terceirização e Serviços. Não há ocorrências pela fiscalização, o Ministério Público de Ciência Regimental relatório. Preliminarmente, registra o pregão e o contrato, o termo de aditamento anterior, foi julgado regular pelo tribunal. No mérito, a fiscalização, além de não registrar de consciência, por outras justificativas para alteração, estavam adequadas, reconhecendo a observância dos requisitos legais atinentes à matéria. Por tudo isso, voto pela regularidade dos termos aditivos ora examinados. Em discussão, votação, aprovado. 75 e 76, presidente. Especialização, contrato, Prefeitura Municipal de Tabaceira da Serra e UBSAM, Logística Ambiental. Também execução contratual. A fiscalização, após análise, registro ocorrências, Ministério de Contas, pela irregularidade, o relatório. No mérito, a instrução demonstra a descaracterização da situação emergencial invocada para a contratação direta, uma vez que a administração não concluiu em tempo hábil o processo administrativo visando a contratação mediante parceria público-privada para a prestação de serviço de limpeza urbana, objeto do presente da contratação. Trata-se da segunda contratação direta com a mesma empresa e a ausência de medidas oportunas é confirmada pela própria origem, que, em série de defesa, confirma que há anos tenta contratar serviço de licitação, mas vem enfrentando obstáculos relacionados ao segmento específico do mercado e apresenta a cronologia dos contratempos sobre certames anteriores revogados, anulados, sobretudo por conta de deficiente estudo técnico para a formulação dos editais. Como bem observou o Ministério Público de Contas, ações relacionadas à formação do Cidara PPP só foram deflagrados 2 semanas antes do término do primeiro contrato emergencial, que se deu em 4 de setembro de 2023. A atestar que foi feito de maneira intempestiva pela administração e, consequentemente, laborou em erro
conforme está demonstrado nos autos. A inércia na tomada de providências eficazes para concluir processo licitatório também não atenta ao interesse público, porque não preserva a competitividade, isonomia e seleção de propostas, mais vantajosas nos termos da Constituição Federal, no seu artigo 37º. Quanto à execução contratual, fiscalização por recebimento de serviços envolvendo coleta, transporte, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, quantitativa e qualitativamente de acordo com as cláusulas contratuais. Dentro do exposto, acompanhado do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade de dispensação do contrato e pelo conhecimento da execução contratual e exame. Fixo ao órgão o prazo de 30 dias para informar qual providências tomadas no nome da administração, tais como apuração do responsável, eventual sanção imposta, além de medidas para a regulação da não repetição de falhas aqui relatadas. Em discussão, votação aprovado. Acompanhamento da execução do contrato pela Prefeitura Municipal de Rincão e a empresa Rede Plena, Sociedade Empresarial de Serviços Médicos. A fiscalização registra alguns apontamentos, no Ministério de Contas regimentalmente. Preliminarmente, o registro de felicitação do contrato e mandativo subsequente foram julgados regulares pelo tribunal. Do mérito, observe que a fiscalização consignou falha no registro de ponto de médicos. Conforme as justificativas apresentadas, havia controle manual de frequência fornecido pela própria contratada, mecanismo de verificação frágil da presença dos profissionais. Nesse contexto, não obstante a falha no controle de ponto, compreende ser possível conhecer a execução sem prejuízo de impor recomendações da municipalidade para que em futuras contratações efetive melhor fiscalização dos assuntos dessa espécie, bem como fixe prazo para informar essa Corte dos resultados das apurações administrativas e eventual recomposição do erário. Pelo exposto, voto pelo conhecimento da execução do contrato, sem prejuízo das recomendações constantes no corpo do voto. E fixo 90 dias para que a municipalidade apresente a documentação relativa à apuração das responsabilidades. Em discussão, votação aprovada. 78 e 79, termos eletivos de contrato firmado Prefeitura de Tapicerica da Serra e Bulimp, comercial de embalagens descartáveis e prestação de serviços de limpeza e higienização. A fiscalização não registra qualquer ocorrência, Ministério de Contas regimentalmente ao relatório. Preliminarmente, registro que pregõe o contrato já foram julgados regulares pelo tribunal. Portanto, o caso comporta aplicação do princípio de solidariedade. Voto, portanto, pela irregularidade dos termos aditivos examinados. Eu voto. Em discussão, votação aprovado. Passo agora, presidente, 80 e 84. Relato em conjunto os itens 80 e 84 com relatórios e votos individualizados previamente disponibilizados a Vossas Excelências. Ok. Itens 80 e 84, contas anuais de 2022 das câmaras de Miguelópolis, Alvinlândia, Porangaba e Serrana. E a conta anual de 2019 da Câmara de Capivari, respectivamente. A fiscalização de ocorrência nas contas dessas câmaras, Ministério de Contas, pela regularidade das contas das câmaras de Alvinlândia e Capivari, e pela regularidade das demais. STG pela irregularidade das contas de Capivari. Foram apresentados memoriais e foi prevista sustentação oral contra o julgamento das contas de 2019 de Capivari. É o relatório, passo aos votos. Analisando todo esse processo, verifico que os atos econômicos e financeiros do período foram praticados em conformidade com o limite da receita e despesa fixada pela Constituição Federal, pela lei fiscal e também pela lei orçamentária municipal. As impropriedades apontadas não comprometem as contas podem ser relevadas nos termos tratados em cada um dos votos que disponibilizei. Dessa forma, voto pela regularidade com ressalva das contas de 2022 das câmaras de Miguelópolis, Alvinlândia, Porangaba e Serrana. E 2019 de Capivari, com as recomendações e determinações constantes no corpo do voto que disponibilizei a Vossas Excelências. Em discussão, votação aprovada. 85 a 88 em conjunto. Passo ao relato em conjunto dos itens 85 e 88, com relatório e votos disponibilizados. Itens 85 e 88 são contas anuais das 22 da Prefeituras de Macaubal, Caiabu, Lavrinhas e Três Fronteiras. A fiscalização registrou algumas ocorrências. A assessoria técnica e chefia opinaram pelo parecer favorável às contas. Ministério de Contas, pela emissão de parecer desfavorável. É o relatório. Os autos demonstraram o atendimento dos índices constitucionais de despesas dos limites fixados pela lei fiscal nas contas de todas as prefeituras. Ressalta ainda que os municípios de Caiabu e Três Fronteiras apresentaram o superávit orçamentário e financeiro. Os déficits orçamentários do município de Macaubal,
3,22 e Lavrinhas 9,18, por sua vez, foram totalmente amparados pelo superávit financeiro do exercício anterior. Dessa forma, voto pela emissão de parecer favorável às contas do 2022 da Prefeitura Municipal de Macaubal e Lavrinhas e pela emissão de parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas de 22 da Prefeitura Municipal de Caiabu e Três Fronteiras, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes no corpo dos votos individuais que encaminhei previamente a Vossas Excelências. São os votos. Em discussão, votação aprovada. Agora, 89, conselheiro, a pedido de sustentação oral é da prefeita Maria Helena Aguiar. A senhora nos ouve? Perfeitamente. Ok, então o conselheiro Dimas tem a palavra para o relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, senhora prefeita de Monte Alto, contas anuais da Prefeitura de Monte Alto, a fiscalização de algumas ocorrências, senhoria técnica de chefia, opinaram pela emissão de parecer favorável, Ministério de Contas pela emissão de parecer desfavorável. Esse é o relatório. Ouço com atenção, senhor presidente, a ilustre prefeita. Ok, a prefeita Maria Helena Aguiar tem a palavra. Senhor presidente e membros dessa Casa de Corte de Contas, gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Vou dizer que eu não sou da área jurídica, eu sou professora, mas eu fiz questão de estar aqui conversando com vocês para poder fazer a sustentação oral, poder falar um pouquinho sobre a realidade do meu município, né? Eu venho à presença de Vossas Excelências apresentar as minhas alegações de defesa, aos apontamentos de contas do ano de 2022. Todos os apontamentos foram devidamente esclarecidos, né, na forma técnica, nas alegações da defesa. E as contas em análise já tiveram a manifestação de aprovação por parte das assessorias técnicas, né, desse tribunal. Então, o maior desafio que nós enfrentamos foi a pandemia do Covid-19. Eu posso falar isso assim com muita propriedade, porque enquanto gestora eu estive muito à frente de todos os problemas que aconteceram no meu município. Tanto eu quanto o meu vice, a gente passava mais tempo dentro da nossa unidade de saúde, do nosso pronto-socorro, do que dentro da própria prefeitura, porque o nosso maior desafio naquele momento era salvar vidas. Mesmo com falta de leitos de UTI, que ocorreu em todo o país, em Monte Alto não foi diferente, o nosso pronto-socorro ele funcionou como uma verdadeira unidade de terapia intensiva. Tanto que foi registrado que nós temos equipamentos dentro do nosso pronto-socorro municipal com mais equipamentos do que muitas unidades de intensivas de saúde particulares. Então, posso falar, assegurar com certeza de que muitas vidas foram salvas. Os nossos profissionais entubaram, extubaram, nós fizemos uma grande busca ativa aí de profissionais na área de saúde para fazer realmente salvamento. Eu falo que quando eu me recordo desse momento, meu coração chega a ficar até acelerado, porque realmente foram desafios. Eu lembro de uma tarde que eu peguei a caminhonete para ir acompanhar um caminhão de oxigênio que estava para chegar na cidade, e eu tinha ali 9 pessoas, e era questão de tempo realmente para a gente perder aquelas vidas, e a gente conseguiu. Então, realmente foram feitas grandes aquisições, né? E lembrando que depois dessa Covid, nós tivemos sequelas, né, na sociedade, em todo o serviço público, né, trazendo aí desafios nunca vistos. E tanto era novo para nós, prefeitos, como para toda, né, todo esse planeta, que a gente buscava informações em todos os lugares, e todas elas eram as informações que não tinham uma justificativa, né? Mesmo assim, nós não deixamos de buscar melhoria em todos os índices de efetividade da gestão pública, né? Nós estamos falando aí com muita propriedade do IEGM, tenho aí a minha equipe toda fazendo estudo de ODS, né, que é realmente muito importante, um curso de gestão, governança também, que é muito importante para a gente poder fazer planejamento, para poder fazer trabalho com bons resultados para a nossa sociedade. Então, verificar também que em fiscalizações recentes dessa corte, os índices atuais do município vão ter evolução. Isso eu posso garantir para vocês. Então, de tudo aquele cenário da visita que nós tivemos em 2022, eu dou a minha palavra que 2023 e 2024 os resultados serão muito melhores, porque a gente realmente conseguiu chegar na ponta com os trabalhos realizados de gestão no nosso município, né? Teve também, nesse cenário pandêmico, né, teve alteração no orçamento municipal, porque a gente tinha que atender a área da saúde. Então, apareciam situações para fazer compra de medicamento, compra de equipamento,
ambulância, hora extra de funcionário, buscativa de médico, e a gente não se furtou. A gente foi atrás de tudo aquilo que era necessário para a gente poder salvar vidas. E também na área da assistência social, porque a gente sabe que houve muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade das pessoas que ficaram em casa, que muitas delas ficaram sem salário. Então, assistência social fazendo essa buscativa. Só um parênteses, né? Aqui no nosso município, a gente fez o lockdown inverso. O que a gente fez? A gente foi realmente cuidar de quem estava positivado, mas permitindo também que o outro trabalhasse, porque eu tinha duas preocupações. Se a pessoa não morresse de Covid, ela ia morrer de fome. Então, o que a gente fez? A gente fez um monitoramento, a gente fez um lockdown inverso, a gente monitorava quem estava com Covid, a vigilância sanitária, a assistência social, a segurança através da guarda municipal, a gente ia nas casas, inclusive multamos pessoas que estavam positivas e que não cumpriam as regras que foram estabelecidas pelo município. Isso fez com que a gente tivesse um índice muito baixo, realmente, de Covid dentro do panorama, dentro do nosso município, e mais que isso, a vacinação foi um sucesso. A gente conseguiu, através de um trabalho muito grande, usando também a informática, né, a gente conseguiu fazer uma vacinação em tempo recorde. Então, a gente fazia ali o agendamento, as pessoas paravam de carro aqui no nosso centro cívico, faziam a vacinação e não tinham contato umas com as outras. Tudo em horário agendado, tudo aconteceu a tempo, toda a vacina chegava, ela já saía no mesmo dia. Fizemos a buscativa na zona rural, porque aqui, como o senhor sabe, é uma região rural, nós temos mais de 410 quilômetros de estrada rural e a gente tem as pessoas que moram na roça, então a gente punha a Kombi, punha o profissional e ia vacinar o povo na roça para que ninguém ficasse desassistido dessa rede de proteção. Então, as falhas que foram apontadas, né, também, que a gente foi uma das falhas, que foi a questão do sistema da Aldesp. Então, o sistema da Aldesp, na hora de colocar esse sistema, eu vou explicar para o senhor, quando a gente entrou, tinha um sistema na prefeitura que eu realmente achava ele muito ruim. E o valor dele, só para o senhor ter uma ideia, era de R$55 mil. E como todos os outros, mensal, né? Como todos os outros, eu fiz questão de, quando eu assumi, colocar todos os contratos na minha mesa e revê-los. E vou dizer para o senhor com toda certeza, foi uma economicidade incrível. Para o senhor ter uma ideia, só nesse sistema a gente pagava 55 mil mês e agora, depois de uma licitação muito transparente, nós pagamos 12 mil. Uma diferença de quase 70%. E vou dizer para o senhor, com muito mais qualidade. Só que vem uma outra situação nessa questão da Aldesp. O funcionário não era capacitado para colocar as informações no sistema. Então, o que a gente está fazendo agora? Fazendo capacitação para todo esse funcionário público para que ele tenha condições de informar em tempo real a Aldesp e todos os outros meios de informação. Porque eu explicava para o funcionário, a gente faz, só que a gente não mostra a diferença entre o pavão e a galinha. O pavão é lindo, mas está lá. Agora a galinha a gente tem que mostrar, a gente tem que ir lá e mostrar que a gente está fazendo. Então, como a gente mostra? A gente mostra através realmente desse trabalho de colocar as informações. Então, também já dou a minha palavra de que todas as informações estão sendo colocadas em todos os sistemas para que vocês possam ter conhecimento de como que nós estamos trabalhando aqui. E a educação foi também um dos pontos que a gente teve aí realmente um IEGM, não foi a nota que nós esperávamos para o nosso município, mas eu posso falar isso para o senhor, como consequência da Covid mesmo, porque eu estava em sala de aula, como eu disse, eu saí da sala de aula para vir para a prefeitura, então é muito fresco em mim, realmente corre na minha veia, porque eu sou professora, eu estou prefeita, e saindo da prefeitura volto para minha sala de aula, só que volta diferente agora, né? Agora a gente volta numa escola muito melhor, com todas as garantias. O professor, ele recebeu o seu piso do magistério, que nós somos uma das primeiras cidades, se não me falha a memória, a primeira que fez o pagamento. As nossas escolas aqui, todas elas têm ar-condicionado, todas elas têm TV de 25 polegadas, com toda a tecnologia de internet, data show, notebook. Outro dia entrei numa sala de aula, os meninos estavam aprendendo matemática, professor lá no seu telão e as crianças ali no notebook aprendendo matemática. Então, fizemos também outras aquisições de tablets, e eu posso dizer, uma coisa que me marcava muito e que hoje eu tenho orgulho de dizer, eu peguei 24 escolas sem ABCDs, e eu vou estar entregando em dezembro 24 escolas com ABCD. É a última agora que vai ser entregue, porque realmente ela era uma escola do Estado, e eu precisava da autorização do governo do Estado para poder mexer, por ser um prédio, né, do patrimônio. Então, agora foi autorizado, vamos colocar também todos esses equipamentos. Lembrando que quando teve aquele problema no Sul, que realmente tentaram ali fazer mal às crianças do Sul, aqui todo o país se comoveu.
Então, na nossa escola, ela tem concertina, ela tem toda a questão de segurança, toda a questão de monitoramento. Então, é uma escola realmente que oferece segurança, conforto e qualidade de ensino. E qual era a preocupação? Quando nós entramos realmente na pandemia, eu falo isso com muita propriedade, porque eu também estava em sala de aula, o que acontecia? Os alunos não conseguiram ter muito acesso a essa informação, porque o senhor sabe que aqui é serra e a internet não chegava na roça. E os pais não queriam que a gente mandasse, muitas vezes, o material através da perua, porque eles tinham medo de que a doença da cidade chegasse na roça. Então, o que aconteceu? Muitos alunos tiveram dificuldade. Muitas vezes era um celular do pai, que tinha que trabalhar durante o dia, à noite para fazer a tarefa com as crianças. E eu posso assegurar, sem medo de errar, que não existe qualquer outro profissional que possa substituir um professor em sala de aula. Porque não é somente o professor, é o contexto, é a socialização, é o contexto de unidade, é o contexto da dúvida, da própria criança aprendendo com a própria criança. Imagina uma criança de 6 anos de idade tendo dificuldade aí de aprender realmente letra bastão, letra manuscrita, e tudo isso ficou em defasagem. Só que é o seguinte, nós voltamos aí e nós fizemos um processo seletivo e a gente conseguiu realmente aí trazer aos nossos alunos essa oportunidade. Então, a gente colocou o professor para dar reforço escolar e dentro também dos nossos projetos, a gente também tem trabalhado tudo isso. Eu vou dar um exemplo para vocês do Fome de Bola. Fome de Bola é um projeto do esporte, mas ele é ligado à educação, porque para participar do projeto, o menino tem que ser bom de bola, mas antes ele tem que ser bom de escola. Então, os nossos monitores vão até a escola ver se esse menino melhorou, o que é necessário ser feito. E outra, a questão da inclusão no nosso município, que é muito grande, e eu levanto essa bandeira com muito carinho, muito respeito, porque, enquanto vereadora, eu venho na suplência de um vereador que faleceu, que a sua bandeira era realmente a inclusão. E eu carrego essa bandeira comigo, como professora também. Então, o que a gente tem um projeto onde a gente trabalha essa questão também da inclusão através do esporte, da inclusão através da cultura e também da inclusão através de projetos de recuperação, trazendo essa família para dentro da escola e colocando a ela a sua importância na formação desse cidadão. Eu sempre digo que quando a gente investe em educação, a gente investe menos em saúde, porque a pessoa sabe se cuidar, a gente investe menos em assistência, porque ela sabe, ela consegue se ingressar no mercado de trabalho, e a gente investe também menos em segurança, porque a pessoa sabe qual que é a postura, né, para ter uma melhor qualidade de vida. E também lembrando que, diante de todo esse quadro, de tudo isso que foi apresentado, nós tivemos também superávit. Então, quer dizer, a gente conseguiu manter essa balança equilibrada entre os nossos investimentos, lembrando que a gente colocou mais de 15% sempre na saúde e sempre mais de 25% na educação. Lembrando que a nossa folha de pagamento, ela sempre está no seu, antes até do regime prudencial, 48%, a gente sabe que é 51%, né, para a gente entrar aí no regime prudencial. Então, e fazendo muitas e muitas contratações que foram necessárias ser feitas, porque a gente pegou realmente a prefeitura num quadro com pouquíssimos funcionários, e a gente fez, sim, a contratação do concurso anterior. Lembrando que eu estou fazendo um concurso agora, mas agora é concurso VUNESP, para não ter esses problemas que a gente tem enfrentado aí de outras gestões que a gente precisa ir no fórum explicar como que a pessoa foi contratada para entrar na prefeitura. Lisura e transparência e consciência tranquila. É o melhor travesseiro que existe, né? E lembrando também que, assim, dentro de todos esses apontamentos, né, que foram feitos, eu entendo que nenhum deles é grave ao ponto da gente não poder ter aprovação. E eu posso dizer com toda certeza, a gente está muito próximo da população, a gente está muito junto do povo, a gente sabe o que é necessário, a gente tem feito uma gestão, assim, realmente mão de ferro, graças a Deus, fechando todos os anos com superávit. Como eu disse para vocês, a gente conseguiu equilibrar mesmo dentro da pandemia, né? A gente fez lockdown inverso, a gente permitiu que as indústrias trabalhassem, a gente fez geração de emprego, a gente tem trazido os jovens para o mercado de trabalho. Eu estou com muitas e muitas obras na minha cidade, com recurso próprio, um Senai novo aqui na minha cidade, né? Investimento aí de mais de 2 milhões de recurso próprio. Estou construindo um novo pronto-socorro para a minha cidade, também investimento de mais de 6 milhões, também recurso próprio no nosso município. Estou fazendo obras e obras de infraestrutura embaixo da terra, para que as nossas empresas e bairros que há mais de 30 anos aí têm problemas, a gente possa resolver de uma vez por todas os problemas aí que a gente sabe que eram feitos, assim, aprovados alguns bairros sem água pluvial, sem todas as melhorias necessárias para colocar os bairros. Na nossa gestão a gente não aceita, mas a gente também está consertando aí tudo que realmente foi feito, né? E lembrando, como eu disse, né, eu coloquei aí toda a minha equipe de trabalho,
E graças a Deus, eu e meu vice, a gente, quando entrou para a política, a gente entrou sem nenhum compromisso político com ninguém, então a gente pôde escolher realmente uma equipe de trabalho técnica, né? Então colocamos aí todos os focos dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Previstos aí pela ONU, né? Que é a nossa agenda 2030, que eu creio que a gente vai estar cumprindo o quanto antes, né? Em dezembro de 22, né? Que a gente está falando, nós formalizamos um núcleo local, análise da ODS com adesão, né? Em São Paulo. Então, quer dizer, a gente realmente já está trabalhando para que a gente possa realmente estar muito alinhado. Então, hoje a minha equipe ela consegue falar das 17 metas da ODS com muita facilidade, e eu sempre falo, a meta é subir no IGL. Planejamento, trabalho e resultado. É assim que a gente chega realmente na população. Né? E agora, outra coisa importante também que a gente está fazendo, que a gente fez o estudo, né, para revisão de todos os planos, do plano diretor do município. Nós trouxemos a FIP para a gente sentar, que é um instituto, uma fundação de instituto de pesquisas econômicas, onde a gente pôde discutir com a população, com todo mundo, realmente o que a gente quer para a nossa cidade. A gente não quer uma cidade de direita, nem uma cidade de esquerda, a gente quer uma cidade à frente, atendendo a todas as demandas da nossa população. Né? E na certeza de que não há fatos mais graves e falhas formais, né, e que se enquadram entre aquelas consideradas relevantes, eu gostaria de pedir, né, essa Colém da Corte pela aprovação das contas aqui da minha cidade, a minha querida e amada cidade de sonho, cidade de Monte Alto. Eu gostaria de mais uma vez me desculpar, até porque eu não sou do meio jurídico e talvez eu não tenha conseguido utilizar as palavras para poder, dentro do meio jurídico, mas eu posso garantir a vocês que eu estou falando de dentro do meu coração, com a prática do dia a dia daquilo que eu vivi em 22, 24. Ok, senhora prefeita. Deu para entender tudo. Conselheiro Dimas tem a palavra. Presidente, conselheiro, senhora prefeita, vou passar ao voto. Os autos demonstram o atendimento dos índices constitucionais de despesas e dos limites fixados pela lei fiscal nas contas de Monte Alto. Ainda, o déficit orçamentário observado no município de Monte Alto, de 1,70, foi totalmente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior. Dessa forma, a assessoria técnica, eu voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas, recomendações e determinações constantes no corpo do voto, das contas de 2022 da Prefeitura Municipal de Monte Alto. É o voto, presidente. Em discussão, voto do senhor relator. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Cumprimento a senhora prefeita e continuamos a nossa pauta. (90) também a sustentação oral. Município de Uru. Doutor Eduardo Penariol. O senhor nos ouve? Perfeitamente. Ok. Conselheiro Dimas tem a palavra para o relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, ilustre defensor, é um agravo interposto pelo senhor Robson Eduardo Forte, prefeito do município de Uru, contra despacho, que lhe aplicou multa no valor correspondente a 50 UFESPs. Ministério de Contas, pelo conhecimento e não provento do agravo. É o relatório. Ok, tem a palavra o doutor Eduardo Penariol. Boa tarde, excelentíssimo presidente. Boa tarde, excelentíssimos senhores governadores. Boa tarde aos outros procuradores, defensores e serventuários dessa sessão. Eu vou tentar ser mais breve possível e de forma objetiva, uma vez que o caso aqui denota uma objetividade em razão de um erro de fato, acredito. Né? A peça recursal, sim, surge em face do descumprimento de determinação desse tribunal quanto a informações relativas ao ensino especializado junto à rede municipal de ensino do município de Uru, que, no caso, se resume a uma única unidade escolar, né? E tem no município de Uru, um pequeno município com 1.300 habitantes, e desde o início, na verdade, não houve o descumprimento. O município informou e fez juntar aos autos, né, em face da solicitação do tribunal, inclusive um contrato de prestação de serviço de um profissional exatamente que tem o objeto, as enumerações citadas as atribuições citadas pelas leis 12.764, 2012 e 3.146 de 2015. No entanto, não foi relevado no primeiro instante pelo tribunal, o que levou à aplicação da multa.
mas a fim de comprovar que, de fato, o município atendia a tais situações previstas na lei, atendia exatamente a demanda relativa ao atendimento pedagógico especializado na unidade de ensino, né? O próprio Tribunal de Contas, em fiscalização ordenada do TC 4081-989-23, né? Eu trouxe, inclusive, isso na peça recursal, informa que o município, de fato, tenha o atendimento, de fato, apresenta atendimento pedagógico especializado na sua unidade escolar, né? Algo que também foi informado anteriormente, só que não foi acolhido por esse tribunal, né? No cartório. Então, eu queria ser bem objetivo no sentido que o município, desde o primeiro momento, atendeu a recomendação do tribunal, apresentou as informações necessárias, né, justificando que atendia o cumprimento das legislações aplicáveis ao atendimento da unidade. E isso foi comprovado pelo próprio tribunal no mesmo ano de 2023, em fiscalização in loco na unidade escolar, em sede de fiscalização ordenada, que comprovou. Eu fiz juntar, inclusive, isso na peça recursal, que o município atendia às determinações legais quanto ao atendimento pedagógico nas unidades escolares. Então, Excelência, essa minha manifestação é exatamente para confirmar que, de fato, existia o atendimento. O município, desde o início, apresentou o contrato, inclusive, de prestação de serviço de profissional contratada para atender esse objeto. Isso eu deixo textualmente na peça recursal. E que não existe nenhum motivo, né, que justifique a penalidade imposta ao chefe do Executivo em razão de descumprimento desse Tribunal de Contas. Com isso, eu peço vênia a analisar e verificar que é factual a situação, né, onde existe uma situação que o município, em momento algum, descumpriu determinação desse tribunal, e para que conheça essa peça recursal, a fim de afastar a penalidade imposta ao chefe do Executivo, haja vista que não existe qualquer razão factual para que o mesmo seja apenado. E com isso eu seja o mais objetivo possível e encerro a minha defesa, a minha sustentação oral. Conselheiro Dimas tem a palavra. Diante das razões trazidas pela defesa, eu vou retirar, voltando ao gabinete, para uma reanálise, presidente. Ok, cumprimento o doutor Eduardo e seguimos em frente. Conselheiro Dimas tem a palavra. Agravo interposto pelo senhor Rodrigo Cardoso Biagione, ex-presidente da Câmara de Mongaguá, contra o despacho que recalculou o valor impugnado naqueles autos e determinou que são os cargos municipais de R$ 110.674,14, devidamente autorizado. Ministério Público de Contas, pelo conhecimento e provimento parcial do agravo, propondo que se cobre integralmente o valor de R$ 322.232,40. Houve sustentação oral por videoconferência em 19/3/2024. Esse é o relatório. Agravo em termo dele conheço. Conhecido. Em preliminar de mérito, verifico que o Pleno desse Tribunal decidiu na sessão de 29 de 5 de 2024 pela procedência de ação de revisão, no sentido de reformar o acordo proferido no processo que deu das contas da Câmara Municipal de Mongaguá, em 2017, no intuito de afastar a condenação de ressarcimento ao ex-chefe legislativo, senhor Rodrigo Cardoso Biagione. Considerando que a referida decisão do plenário foi julgada e foi arquivada em 11 de 7 de 2024, considero que foi alcançada indiretamente a pretensão do agravante, não remanescendo matéria a ser apreciada nesse processo, cabendo a esta Câmara apenas declarar a perda de objeto. Diante disso, esse é o voto, pelo arquivamento do agravo. Em discussão, votação aprovada. Agora é o conselheiro Marco Aurélio Bertaioli, 92 e seguintes, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Itens 92 e 93 em conjunto. Em exame, representação, chamamento público decorrente de contrato de gestão havidos entre a Prefeitura de Itupeva e a Associação Paulista de Gestão Pública para a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Fiscalização, ATJ e Ministério Público opinaram pela irregularidade da matéria. Quanto à representação, manifestaram-se tanto a fiscalização quanto o MPC pela improcedência. Direto ao voto, senhor presidente, pela improcedência da representação, acompanhando o Ministério Público e a SDG,
e pela irregularidade do chamamento público do contrato de gestão firmado entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Associação Paulista de Gestão Pública, APGP. Em discussão, votação, aprovado. Itens 94 a 97 em conjunto. Exame e julgamento, acompanhamento da execução e os termos aditivos relativos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Presidente Venceslau e Pontal Engenharia, Construções e Comércios, com vista à execução de obras de construção de creche no bairro Jardim Nova Ipanema, pelo prazo inicial de 12 meses. Na instrução, a unidade regional é pela regularidade dos aditivos de 1 a 3 e pela irregularidade do restante de toda a matéria. O NAEC é pela irregularidade de todos os aditivos e da execução. O Ministério Público obteve vista regimental. Acompanho o nosso núcleo de atenção e acompanhamento de obras, o NAEC, e voto pela irregularidade dos termos aditivos e da execução contratual celebrados entre a Prefeitura de Presidente Venceslau e Pontal Engenharia Construções, com o acionamento dos dispositivos da Lei Complementar 709/93. Em discussão, votação, aprovado. Item 98. Pregão eletrônico, do qual participaram 4 proponentes, e o decorrente contrato havido entre o Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de São Carlos e BNL Obras e Infraestrutura, com vistas a serviços de limpeza, desobstrução, reparos e inspeções de boca de lobo, postos de visita, galerias de águas pluviais e reservatórios de retenção e detenção, os piscinões, de São Carlos. A instrução é unânime pela regularidade da matéria. Entendo também, senhor presidente, que a matéria comporta o juízo de regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Item 99. Análise do 4º termo aditivo, cuja finalidade foi alterar o gestor do contrato firmado entre a SAESA, Sistema de Água, Esgoto e Saneamento de São Caetano do Sul, e a TB, Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos. A 4ª diretoria pela regularidade, assim como o voto que apresento a vossas excelências, pelo conhecimento do 4º termo aditivo ao contrato e pela regularidade da substituição. Em discussão, votação, aprovado. E 101 em conjunto, senhor presidente. Acompanhamento da execução contratual e o termo de recebimento definitivo, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Suzano e a empresa Casamax Comercial e Serviços, com vistas à execução de obras de infraestrutura viária no bairro Jardim Revista. Na instrução, a fiscalização e o Ministério Público opinaram pelo conhecimento. Esse é o voto, senhor presidente. Voto pelo conhecimento do acompanhamento da execução contratual. Em discussão, votação, aprovado. Itens 102 a 108 em conjunto, trata-se do convênio celebrado, do 8º aditivo do convênio celebrado entre a Prefeitura de Birigui e a Irmandade de Santa Casa de Birigui. Na instrução, a unanimidade da Casa apresenta a proposta de voto pela irregularidade da matéria. E assim é o voto, senhor presidente. Com todos os motivos elencados no voto, eu voto pela irregularidade do 8º termo aditivo e a decorrente prestação de contas relativas ao exercício de 2020 do convênio celebrado entre a Prefeitura de Birigui e a Santa Casa de Irmandade de Birigui. Em discussão, votação, aprovado. Itens 109 a 111. Em exame, as prestações de contas referentes ao exercício de 2014, 2015 e 2016, relativas ao contrato de gestão celebrado entre a Prefeitura de Suzano e Instituto Nacional de Amparo e Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde, INTS, objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde, incluindo a base operacional do SAMU. Na instrução, a fiscalização registra diversas ocorrências nos demonstrativos. A ATJ conclui pela irregularidade de toda a matéria. O Ministério Público de Contas também, quanto à irregularidade dos demonstrativos de 2016. Os autos constaram nas pautas de julgamento do dia 26 de março e 9 de abril próximo passado e foram delas retirados com retorno ao gabinete. Encurtando as razões e todas elas elencadas no voto, o teor do voto hoje é pela regularidade da prestação de contas
do valor de R$ 46.779.624, com a reflexa quitação dos responsáveis, em que toca exclusivamente, senhor presidente, a este valor, e pela irregularidade do valor de R$ 5.941.121,65, condenando a beneficiária a devolver devidamente corrigido o aludido valor, referente às contas de 2014, 2015 e 2016, com o acionamento da Lei Complementar 709/93. Em discussão, votação, aprovado. Item 112. Em análise à prestação de contas do ano de 2017, do contrato de gestão firmado entre a Prefeitura de Cubatão e o Instituto Alfa de Medicina para a Saúde, com vistas à contratação de profissionais em especialidades médicas para o pronto-socorro Guiomar Ferreira Roebelli. Na instrução à fiscalização, a TJ, são todos pela irregularidade. O Ministério Público obteve vista regimental. Nesse contexto, encurto razões e voto pela irregularidade, com advertência da comprovação dos gastos correspondentes ao numerário confiado ao Instituto Alfa de Medicina para a Saúde no exercício de 2017, condenando a restituir devidamente corrigida a importância de R$ 7.192 referente a gastos não previstos no escopo da avença, sem comprometimento da advertência incluída no voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 113, senhor presidente, eu retiro com reinclusão automática por solicitação da defesa. Ok. O item 114, contas da mesa da Câmara de Palmares Paulista, com todos os itens constitucionais regulares, com o parecer do Ministério Público pela regularidade. Esse é o voto, senhor presidente, conferindo quitação ao responsável, sem prejuízo das recomendações, para que a origem analise todas elas. Regularidade das contas de 2022 da Câmara de Palmares Paulista. Em discussão, votação, aprovado. Contas da mesa da Câmara de Nova Campina, exercício 2023 já, com todos os índices constitucionais em ordem, com as contas precedentes todas com julgamento favorável, eu voto pela regularidade da matéria, acompanhando o Ministério Público de Contas, com as recomendações elencadas no voto, dando quitação aos responsáveis. Ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Conta da Câmara de Tietê, com os índices constitucionais em ordem. Ministério Público pela regularidade, assim é o voto. Regularidade sem ressalvas das contas da Câmara de Tietê relativas ao exercício de 2022, conferido quitação ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. O item 117, contas do prefeito do município de Salto do Pirapora. A instrução ao Ministério Público é pela emissão de um parecer desfavorável. Nas circunstâncias elencadas no voto, eu proponho a emissão de um parecer prévio favorável à aprovação das contas do prefeito de Salto de Pirapora relativas ao exercício de 2022, sem prejuízo das recomendações elencadas. Em discussão, votação, aprovado. Item 118. Embargos de declaração manejados por telemática sistemas inteligentes em face do acórdão que julgou irregular a execução contratual relativa ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jacareí e a empresa embargante. Em preliminar, senhor presidente, acompanhando a instrução, conheço dos embargos. Conhecido. E no mérito pelo acolhimento parcial. De fato, o referido inadimplemento de 52% do contrato refere-se exclusivamente ao total de câmaras, objeto da avença, e não ao escopo total contratado. Nesses termos, acolho parcialmente os embargos opostos para aclarar o ponto destacado, esclarecendo que o inadimplemento aludido no voto diz respeito ao número de câmeras de segurança e não ao total do contrato. Em discussão, votação, aprovado. Item 119, embargos de declaração opostos pelo senhor Rogério Lins Vanderlei, prefeito do município de Osasco, contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregular o termo de rescisão de contrato de gestão celebrado entre a Prefeitura de Osasco e a Fundação ABC, acionando-se, por consequência, os dispositivos na lei complementar.
Em preliminar, senhor presidente, eu conheço dos embargos. Conhecido. E no voto, sem que haja nenhum esclarecimento a ser feito, e sim a discussão do mérito, o voto é pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação, aprovado. O item 120 traz o recurso ordinário manejado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul, contra a sentença proferida pelo auditor, publicada na imprensa, que julgou irregular as contas apresentadas pela autarquia relativas ao exercício de 2018. O Ministério Público é pelo não provimento do recurso ordinário. Em preliminar, conheço do recurso, senhor presidente. Conhecido. E, ante todo o exposto elencado no voto, apresento o voto a vossas excelências pelo provimento do recurso ordinário manejado pelo SAI de Vargem Grande do Sul, para que seja julgado regular o balanço geral relativo ao exercício de 2018, conferindo-se quitação ao responsável, em conformidade com o artigo 35 do referido diploma legal. Mantidas, porém, as recomendações e o alerta exarado em primeiro grau, sem prejuízo de recomendar o aprimoramento no controle dos estoques e dos bens que compõem o patrimônio da autarquia. Em discussão, votação, aprovado. E para finalizar, senhor presidente, o item 121 trata-se de recurso ordinário manejado pela empresa Fênix Consultoria e Administração Pública, em face da sentença que julgou irregular o termo aditivo celebrado entre a Prefeitura de Paulicéia e a recorrente, com vistas à prestação de serviços de assessoria e consultoria fiscal, contábil, financeira, tributária, previdenciária, recursos humanos, compras, licitação e gestão administrativa municipal. Na instrução, o MPC pelo desprovimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso, senhor presidente. Conhecido. E o voto nega provimento ao recurso ordinário interposto pela empresa Fênix Consultoria, mantendo-se intacta a sentença de piso, tal como proferida pelo julgador singular. Em discussão, votação, aprovado. Não há mais processo na pauta. Consulto a doutora Renata Sestari, do Ministério Público, sobre eventual interesse em alguns dos itens da pauta de hoje. Não, excelência. Não há mais nada. Boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.